Olá, Igreja Batista Monte Hermon, mais uma semana, estamos aí, não é? Iniciando esta semana e grato muito a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que nesse momento nós possamos falar com Deus, aonde você estiver, não importa como você esteja, o importante é o teu coração voltado para Deus. Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Aliás, fique à vontade. O importante é você estar conectado com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma semana, por mais uma escola bíblica digital. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento e que nós possamos a cada dia mais aprender um pouco mais de Ti. Obrigada por todos os que nos ouvem nessa hora. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Digital e nós iremos dar uma continuidade, né? Porque a lição passada, que foi sobre o homem original, né? Finalizou com a queda do homem, ou seja, né? Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedeceram a palavra, né? Desobedeceram a Deus. E por aí houve então, né? Justamente dando a continuidade, essa nossa lição de hoje, lição de número 6, a queda do homem, onde o texto básico está em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 24, onde lá, né? Deus, ele mostra onde o homem pecou, né? Onde houve justamente, né, a desobediência de Adão e Eva. E aí nós temos o nosso versículo para decorar, que é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. E a nossa lição, ela inicia justamente, né, assim, ela tem um caráter histórico. Nela vamos saber como foi a queda de Adão, né? Quer dizer, como ele veio a pecar e como isso afetou a humanidade toda. Temos aí, o que é a queda? Chamamos de queda o fato do pecado ter entrado na experiência do homem, mediante a desobediência de Adão a Deus e de ter sido destituído do estado de inocência em que se encontrava. Antes, Eva e Adão viviam no paraíso, e lá no Jardim do Éden, né, eles eram inocentes, porque ainda não haviam pecado, não haviam desobedecido a Deus. E aí nós temos, através da desobediência, o homem pecou. Esse pecado é chamado de pecado original, por ter sido o primeiro pecado, né, que deu origem a todos os outros. Vamos aí ver, né, como que está aí, ó, o relato da queda está registrado no capítulo 3 de Gênesis, lá no nosso texto básico. Sua raiz está na ordem de Deus a Adão, para não comer do título, do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Eles não obedeceram. Por sua vez, né, lá no capítulo 3, a serpente, é o diabo através da serpente, enganou a Eva. E enganando a Eva, levou-a a comer o fruto. E aí o que acontece? Depois ela dá a Adão. E Adão também come. Quando eles comem, aí há o consumado de um ato, a maldição se faz sentir na vida deles, fruto da desobediência. A queda não é, como muitos afirmam, o fato de Adão e Eva terem tido, né, intimidades. Haja vista que Deus fez, os casou sem essa restrição. A queda foi o fato da desobediência
de ambos. E aí nós vamos ter, né, causa da queda. A causa da queda foi justamente o quê? Deus fez o homem reto, justo, bom e perfeito. Vimos isso na lição anterior. Deu-lhe vontade, livre-arbítrio para escolhas. Né? Foi usando a vontade que Adão e Eva comeram do fruto e escolheram desobedecer a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui vendo, né? A desobediência a Deus. Adão podia escolher servir a Deus, continuar obedecendo, mas ele não escolheu. Ele apenas optou pelo pior. A queda foi possível também por causa da tentação. Eva foi tentada, né? Nós temos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. A tentação envolve 3 elementos, que João classifica como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós temos aí, né, que para que Eva caísse, Satanás fez com que ela o quê? Passasse, né, por esses 3 aspectos. E aí, a concupiscência da carne. Ela viu a árvore frondosa, né, viu que a árvore era boa e ali ela foi e comeu o fruto. A concupiscência dos olhos. Era algo muito agradável aos olhos, bonita, né, chamava a atenção, então despertava aquele desejo. E então foi agradável aos olhos e ela foi, e por isso também chegou a pecar. E temos aí a soberba da vida. A árvore desejava para dar entendimento, ou seja, ela queria saber, ela queria ter aquele conhecimento, né? E despertou essa soberba. E aí a cobiça foi despertada e com ela o pecado consumado. Resultados da queda? Resultados naturais. As consequências do pecado de Adão e Eva foram terríveis. Logo depois que comeram, tiveram os olhos, né, abertos, ou seja, mas não para serem iguais a Deus. Passaram a conhecer o bem e o mal na própria experiência. Essa foi justamente o resultado da queda. E temos aí, o primeiro resultado foi o quê? Foi o medo. Tiveram medo de Deus. A Bíblia nos relata, né, que esse sentimento, eles se achavam nus diante de Deus, né? Então ali eles se escondiam diante de Deus, né? Deus voltou a conversar com eles e eles se perceberam que estavam nus diante de Deus. Por que que eles fizeram esse medo, teve esse sentimento? Porque foi o resultado da queda, né? Ou seja, o resultado da desobediência a Deus. E aí, sobre a serpente, né, o animal deveria daí em diante ser maldito, rastejar sobre o ventre e comer o pó. Você observa que hoje as serpentes, elas rastejam, né? E a outra, justamente outro resultado da queda foi o que? Sobre a mulher conceber, né, filhos, né, dores de parto, né, um sofrimento multiplicado na gravidez, submissão ao marido, em Gênesis 3,16 tem. E aí tudo isso foi fruto, né, da desobediência, né? Foi consequência da queda do homem. E aí, em relação ao homem, o que aconteceu? A palavra de Deus nos mostra no capítulo 3, versículo 17 a 19, a terra toda foi amaldiçoada e ele deveria se cansar no seu trabalho, né? Então, o homem iria trabalhar, iria dar o seu sustento e por fim também ele iria morrer. Adão e Eva não conheciam a morte, né? Não tinham passado por isso. Era vida, era tranquilidade, e aí de repente passaram a ter todas essas consequências dessa queda. Isso foi consequências de caráter natural. E as consequências da desobediência de caráter espiritual? Haveria inimizade, né? Sempre entre a descendência da serpente, o pecado, e o descendente da mulher.
ou seja, Jesus. Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. O pecado perverteu por completo a natureza humana, de forma que a mente está cega. A vontade é inimiga de Deus. O homem não valorizou, obedecer a Deus. E quando ele desobedeceu, vieram todas essas consequências. E aí nós temos aí o homem, ele morreu espiritualmente, ficado separado de Deus por consequência do pecado. Nós temos aí também, falando sobre a queda do homem, uma herança humana. Que herança é essa, consequência do pecado de Adão? O pecado entrou por um homem, que foi Adão, e com ele o pecado entrou também a morte. Nós temos lá essa referência em Romanos 5:12. E também em Adão todos pecaram. Isso foi possível porque todos temos a mesma natureza, tendo sido gerados a partir de Adão. E o pecado e a morte passaram a todos os homens. O pecado atingiu toda a raça humana. Quando falamos homem aqui, é sitiado também essa questão da mulher, a raça humana. Mesmo que nem todos tenham pecado, a semelhança de Adão. Existe essa semelhança, Nós somos, descendentes. E aí temos aí, a queda trouxe um mal para todos nós. O pecado trouxe ao homem o quê? Injustiça, julgamento, condenação e a morte. Professor Sueli, onde é que nós podemos ver isso aí? Em Romanos 5, capítulo 16 e 19. E todo ser humano já nasce pecador. Todos os homens já nascem pecadores. Por quê? Porque pertencem à semente de Adão. E como Adão, entrou o pecado através dele, a origem do pecado foi através dele, nós temos essa semente aí, que nós somos o que? Justamente nascemos pecadores. E para nós fecharmos aqui, temos o que? Esta é a condição do homem sem Deus, perdido, condenado, morto. Quer dizer, separado de Deus. A morte espiritual é a separação do homem e Deus. Ele não pode agradar a Deus nestas circunstâncias. Graças a Deus, com Jesus, nós temos a salvação. Então, que essa lição, você possa refletir um pouquinho sobre as consequências que esse pecado, lá do pecado original, do homem original, teve, na nossa vida. E aí nós temos o direito a escolher, graças a Deus por isso. Então, amados, que sejamos sábios, que sejamos prudentes e saibamos escolher, que nós tenhamos boas escolhas e que Deus, Ele possa nos abençoar, que Ele nos capacite cada vez mais a obedecer a Ele e que nós tenhamos clareza de escolhas e aí que nós possamos viver a cada dia mais debaixo da unção do Senhor Jesus. Amém. Aqui fica o meu abraço, o meu muito obrigado por você aí do outro lado estar acompanhando estas lições, que é um prazer enorme estar com vocês. Que Jesus Cristo abençoe sua vida, abençoe a sua semana e na próxima estaremos aqui, na próxima semana, com a graça de Deus. Sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Amém.